A União Espírita Mineira agradece a presença dos companheiros que aqui estão, aos nossos irmãos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, nesse seminário que se chama Terra, a Vinha do Senhor. Nós teremos hoje 2 palestras: Os Trabalhadores da Última Hora, a Trajetória Educativa do Planeta, com Afonso, do Departamento de Infância e Juventude, e em seguida, Movimento de Unificação e Esquema Federativo, com William, diretor da Casa e do Departamento para Assuntos de Unificação. Esse evento terá sequência no dia 21, com o mesmo tema, Terra, a Vinha do Senhor, e quando estaremos então iniciando, a partir do dia 21, e na sequência da semana, nas comemorações do aniversário da União Espírita Mineira, o Seminário Espírita, Doutrina e Unificação, que também terá transmissão pela internet, no qual estão todos convidados. Nós vamos fazer a nossa prece e, em seguida, passaremos a palavra ao Afonso. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui nos encontramos na Casa Máter do Espiritismo em Minas Gerais, para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Permita, Senhor, que os expositores de hoje, pela via da intuição, possam trazer as maravilhas que são os ensinos de Jesus, interpretados à luz da doutrina consoladora. Que possam ter a tranquilidade e a serenidade de trazer aos nossos corações aquilo que precisamos para a continuidade da nossa evolução espiritual. Abençoe, Senhor, a todos nós, a esta casa, a todos aqueles companheiros que lidam no movimento espírita, para que se sintam fortalecidos nessa honrosa tarefa que é a difusão da doutrina espírita no planeta Terra. Obrigado, Mestre querido, e abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Passamos então ao Afonso. Queridos irmãos, companheiros, aprendizes no ideal espírita, sob a égide do Cristo, queridos internautas, que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, conceda-nos aquela paz imprescindível para a caminhada, para que possamos definir com êxito qual é a boa e verdadeira vontade de Deus a nosso respeito. Nós, aqueles que temos a oportunidade do crescimento em busca da redenção e da libertação, podermos retornar à casa paterna com alegria. Nós vamos estudar nessa tarde de hoje, iniciando com a proposta da terra, como escola bendita, como aquela vinha em que o Senhor Jesus nos concede para a renovação e para a transformação. E depois adentraremos um pouco naquele campo operacional do movimento espírita, que nos favorece, então, a atuar de forma mais consciente e em prol da sociedade humana. Esta terra, a vinha do Senhor, ela está inserida no seu ponto matriz para as reflexões que deveremos apresentar a todos nós aqui, naquela análise que a doutrina espírita nos ensina, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, que vai do versículo 1 até o versículo lá na frente. Nós vamos ficar só nos 7 primeiros versículos, porque senão nós não teríamos tempo de estudar toda a passagem, né? Vamos lê-la e depois vamos comentar versículo a versículo. Elas são 16 versículos ao todo, mas nós vamos ver só o primeiro 7. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando-se com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram.
E saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Naturalmente, Jesus conta a parábola, apresenta para nós toda uma perspectiva e deixa-nos também livres naquele sentido das interpretações. Diz o apóstolo Pedro que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então nós vamos avaliá-la de um determinado ponto, sabendo que ela pode ser estudada de inúmeros outros pontos de vista, até atingirmos a plenitude do que as passagens e as palavras de Jesus têm a nos oferecer. Nós nos baseamos em 2 livros, além da base, que é Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nós utilizamos como ingrediente norteador do nosso estudo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e o capítulo 20 do livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Mas, ainda no terreno das leituras, Emmanuel mandou uma mensagem para nós, no livro Pão Nosso, capítulo 29, intitulada A Vinha. Vamos situar um pouco mais dentro do contexto. O versículo é o versículo de número 4. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí, assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão, em tempo, o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado, ao recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, pensando nesta perspectiva, nós vamos começar a fazer uma pequena análise desta passagem dos trabalhadores da última hora. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família, a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
e ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então nós estamos aqui na primeira hora, na madrugada, na primeira hora da Terra. Naturalmente a Terra, enquanto organismo, tem aproximadamente 5 bilhões de anos, conforme os dados da ciência. Nós não vamos fazer toda a história da criação, da construção do planeta. Deixamos para Emmanuel no livro Caminho da Luz. A experiência humana, desde o homem do sílex até os dias de hoje, dito por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, o homem sapiens até hoje são 200 mil anos. Nós não vamos trabalhar todas as histórias do homem sapiens. O homem sapiens tem a sua trajetória, a sua emergência no planeta cerca de 35 mil anos atrás. É a chegada exata dos capelinos no planeta. Mas nós não vamos deter muito no sapiens. Nós vamos trabalhar as 12 horas do dia de trabalho nos últimos 12 mil anos do planeta. Porque é a história do homem que já consegue, de certo modo, há 12 mil anos atrás, deter nas suas mãos a tecnologia do fogo. Porque até então, fogo era só quando caiu um raio na Terra. Mas de 12 mil anos para cá, o homem começa a conseguir estabelecer a produção do fogo. E daí a pouco, aqueles mecanismos que iriam engendrar a própria história que viria um pouco mais à frente. Sabemos que os dados, eles apresentam senões em alguns momentos. Nós vamos colocar as experiências aqui, todas elas colhidas na história, mas pode ser que alguma ou outra tenha divergência. Vamos estudando sempre, né, e ampliando os nossos horizontes. Essa seria a nossa perspectiva, às 12 horas, os últimos 12 mil anos do planeta. Naturalmente, as horas não têm o tempo cronológico uma igual à outra, não poderia ser diferente, né? Da história, e talvez a história ali não seja, está com H minúsculo, justamente porque a história mesmo, às vezes conta de 5 mil, 6 mil anos atrás, com o começo da escrita pelos sumérios, do alfabeto, mas já tem registros antes disso, né? Pelo menos nas pinturas. Mas nós estamos aqui na madrugada, na primeira hora do planeta, enquanto organismo que tem sociedade já mais assim bem trabalhada, já de uma forma melhor organizada. É aí que vai definir para nós. Estamos saindo das hordas, estamos saindo do nomadismo para estabelecer, através da agricultura, uma fixação na terra. E esta madrugada, esta primeira hora, a primeira organização que atendeu ao convite do Senhor para o trabalho na vinha e para deixar registro, ela tem nome. Ela está mostrada por Emmanuel. Emmanuel nos apresenta no livro A Caminho da Luz. A China milenária, que muito antes destes 10 mil anos atrás, ela já tinha uma estrutura organizacional. Os autóctones, os daqui da terra, conseguiram, naquela ocasião, já dar um primor de organização. Os capelinos que chegaram, alguns deles foram localizados por Jesus nesta imensa nação, para que ela pudesse efetivamente trazer as matrizes da elaboração para o pensamento humano. Está no livro A Caminho da Luz. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz também continua na mesma perspectiva. A China milenária, há 8 mil anos aproximadamente, apesar dos dados da história não coincidirem com esse dado que nós vamos dizer, ela coincide com o que Emmanuel fala, desse personagem, né, que vamos apresentá-lo, porque é a matriz de toda a expressão humana de sabedoria, que foi nos trazida pelo Forry, com os trigramas duplos do I Ching. O I Ching, livro das mutações, um dos livros da sabedoria chinesa, que define uma história metafísica, mas que define o aspecto psicológico da experiência humana, ele é trazido para a Terra pelo Forry. O primeiro a organizar os trigramas
uma reta ou 2 traços, né, uma reta partida, e que com ela compõe 64 hexagramas que definem os aspectos psicológicos da experiência humana. O Forry, naturalmente, ele não escreveu, ele só cunhou o ideograma, que foi elaborado depois por vários imperadores chineses, tendo Lao Tse e Confúcio trabalhado nesta apreciação. Por isso, o I Ching ele é muito atual nos dias de hoje. Coube ao Richard Lelm, um alemão, vulgarizar a obra I Ching para o mundo ocidental, quando ele, vivendo na Índia, traduziu o I Ching para a linguagem, né, alemã, depois inglesa, e agora está no mundo todo. Mas é a primeira obra escrita, definida, não é nem a obra ainda, né? É o primeiro registro escrito que se tem na China milenária, pelos dados que a gente consegue entender lá do que Emmanuel apresenta. Então, a madrugada, nesse nosso entendimento, está com a China. Ela é aquela sociedade dos autóctones que, aceitando a indução de alguns mensageiros do Cristo, conseguiu deixar um registro. Porque missionário não é quem começa a obra. Missionário é sempre aquele que, ao iniciar, leva até o seu término e deixa o registro. Missionário não é quem fala, missionário é quem trabalha. E o registro está colocado. Mas, naturalmente, a história apresenta continuidade. E logo à frente, nós temos o Evangelho dizendo que já saiu na 3ª hora. O primeiro movimento foi na madrugada, 1ª hora. 1ª e 2ª coube ao Império Chinês. Mas o Senhor incansavelmente trabalha em favor de todo o organismo planetário, de toda a sua vinha. E saindo perto da hora 3ª, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Naturalmente, nós, por exemplo, estamos aqui agora. Nosso momento de vida é esse. Tem muita coisa acontecendo fora daqui. A vida está acontecendo em vários lugares. Mas se o foco do Cristo estiver somente aqui agora, nós estávamos no nosso trabalho. Ah, mas saímos daqui. Amanhã vem outro e está trabalhando. Ele estava ocioso no dia de hoje, porque ele não estava trabalhando aqui hoje, não é? Ele amanhã estará trabalhando aqui. Então hoje ele está ocioso em relação a aqui. Então, em relação à emergência dos conceitos do Cristo na Terra, a China estava fazendo o trabalho e as outras sociedades estavam se preparando. Por isso o termo ocioso. Naquela hora eles estavam em preparo, eles não estavam no trabalho. Agora é que vai chegar o momento da 3ª hora. Vamos ver se a gente consegue perceber alguns deles aqui pelos registros. A 3ª hora. Ela tem emergência mais ou menos 4.000 anos antes do Cristo, ou seja, há 6.000 anos atrás. Mais ou menos assim, com a primeira delas, dito por Emmanuel, a Índia. Os hindus e a Índia, como aquele grupamento dos exilados da capela, que conseguiram organizar-se nas margens do rio Ganges. A Índia está muito famosa nos dias de hoje. É até famosa sempre e está muito famosa. E a Índia védica ela é mais recente, né? Os Vedas é um pouco mais recente. Mas um dos grandes livros da tradição hindu é o Upanishads. Upanishads é uma coletânea de livros que tratam da espiritualidade. Nós encontramos também personagem Krishna no livro Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um livro que está inserido num outro livro maior chamado Mahabharata. O Mahabharata é como se fosse a Bíblia. E o Bhagavad Gita é como se fosse o Evangelho de Mateus, por exemplo. O Bhagavad Gita é um livro muito famoso no mundo ocidental. Foi traduzido aqui para a nossa língua portuguesa pelo Huberto Holden e por outros tradutores. São poucos capítulos, um livro de 100 e poucas páginas, mas que tem um diálogo entre Krishna e Arjuna.
Krishna representando o eu profundo e Arjuna representando o ego humano. São as experiências que os hindus, trabalhadores da terceira hora, deixaram para nós todos aqui da Terra. Diz Emmanuel que todas as filosofias tiveram origem na Índia. Todas as ciências também tiveram origem na Índia. E inclusive o materialismo, com a escola dos Charvakas, que veremos daqui a pouco os Charvakas. Ou seja, a Índia, ela é mãe, porque a China era uma sociedade organizada pelos autóctones, que recebeu alguns capelinos como líderes. A Índia não, é uma organização toda de capelinos, que exclui o autóctone naquele sistema das castas. A Índia não se misturou com o autóctone, do ponto de vista social, mas do ponto de vista da reencarnação, é claro que os brahmanes depois voltam como párias, não é? Os párias têm a oportunidade de encarnar nas classes melhoradas e às vezes chegando também ao grupo dos brahmanes. Porque na experiência da vida, nós só queremos deixar um registro que é muito importante. Quando Jesus fala que veio para as ovelhas perdidas, nós não podemos pensar que são só os capelinos que são ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas somos todos nós que estamos aqui. Como nós vamos definir quem que é ovelha perdida de capela e quem que é da terra? Como vamos definir? Não tem como definir. O do lado esquerdo é da terra, do lado direito é de capela. Não é? Só tirando o nosso irmão que vai falar depois, ele vem de outra plaga, ele vai definir de onde que ele veio depois, ele vai falar. Então, quando o Evangelho de Mateus fala de Jesus, diz assim: o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E o povo que estava na região e sombra da morte, uma luz raiou. Então, na treva, viu a grande luz, os autóctones viram a grande luz. Os que estavam assentados na região e sombra da morte, os capelinos, para eles a luz raiou. Então todo mundo viu a luz. Agora um viu muito grande, outro viu, né, só pela fresta. Estamos todos aprendizes, não é mesmo? Então precisamos fazer todas as miscigenações. A Índia, apresentando para nós alguns registros, ela é a colaboradora, entre outras, da terceira hora. Juntamente a Índia emerge no norte, nordeste da África, a coletividade dos egípcios, em várias dinastias, mas que deixa um registro singular com as pirâmides. Emmanuel, quando fala das pirâmides, no livro A Caminho da Luz, ele está dizendo, um livro ainda a ser decifrado pela inteligência humana, o magnetismo que contém, ou que está contido dentro das pirâmides, e que a contém como um todo, ainda está para ser compreendido por todos nós. As pirâmides é um livro não aberto na sua totalidade. Poucos fragmentos de compreensão dos seus ensinos mais secretos chegamos a receber. Os franceses, que tiveram pesquisas intensas lá e tentaram decodificar alguma coisa, diz Emmanuel, levantaram um pouco a ponta do véu, mas tem muita coisa ainda a ser descoberta, apresentada para a sociedade humana. Quem sabe algum de nós aqui deseja, na próxima encarnação, ser um decifrador de pirâmides. Mas os egípcios também escreveram um livro chamado Livro dos Mortos. Esse Livro dos Mortos foi posteriormente adaptado pelos tibetanos como o Livro Tibetano dos Mortos. Um livro que trata de aspectos que estudamos hoje. Claro, naquela linguagem muito simbólica, porque reencarnação, mediunidade, desdobramento, cura à distância, evidência, eram tratados ali, mas de forma muito exotérica. Porque o esoterismo, que é aquele estudo dos iniciados, não era divulgado para o vulgo, para o popular. Só o com X, o exoterismo, aquilo que era para fora. Mas o Livro dos Mortos já nos mostra alguma coisa
do que nós estudamos hoje com o Espiritismo. Se for lá e ler o livro, vai compreender bem melhor. Né? Os arianos. Os arianos é a chamada família indo-europeia. São os hindus que não queriam saber de Deus, revoltados ao extremo contra as leis de Deus. Essa é a escola dos Charvakas, engendraram o materialismo. Então, aquele ramo dos hindus que não quiseram ficar envolvido com a doutrina do Upanishads, a doutrina do Mahabharata e as doutrinas esotéricas da Índia, eles migraram. Quase que a totalidade passou pela Pérsia, onde é o Irã hoje, atingindo o Iraque, a Turquia, até poder povoar a Europa a partir da Grécia e da Rússia, chegando em todas as longitudes da hoje Europa. Né? E trabalharam com o pensamento puro, o desenvolvimento do intelecto, esquecido da religião. Somente muito tempo depois, os celtas, na região que hoje é a Inglaterra, adorando os carvalhos, começaram a reeditar na própria intimidade a palavra Deus, o sentimento em torno de Deus, os arianos que povoaram a Europa. Mas se eles foram tão materialistas, a esse ponto de abolir a espiritualidade nesses movimentos, e chegaram lá há mais de 10 mil anos atrás, mas tiveram emergência com a Roma do povo etrusco, há poucos séculos, há poucos milênios atrás, eles tiveram um trabalho valioso. Dos exilados, foi a raça que melhor confraternizou com o autóctone. Eram materialistas puros, mas não preocuparam em relacionar intimamente, conviver com os autóctones, com os daqui da terra. Então, se tiveram contra eles o trabalho do materialismo, por outro lado tiveram da aproximação. Então, são aspectos dentro deste movimento da fixação do futuro. E a outra ramificação, que tem emergência, mais ou menos também, aqui é o seguinte, os dados, a Índia vem primeiro, o egípcio emerge segundo, os arianos vão para a Europa, só futuramente que eles vão aparecer como sociedade, e os hebreus como terceiro ponto ali, depois dos egípcios, onde nós vamos encontrar o primeiro grande patriarca hebreu, é a ele dado o nome de hebreu, é Abraão. Hebreu, o hebreu significa o que atravessa o rio, e ele atravessou o rio, um dos rios que tinha naquela ocasião da Palestina, por isso tornou-se Abraão ou hebreu. Depois eles mudaram o nome para semitas. Sem era um descendente de Noé, aliás, semitismo é antes, né, do Abraão, porque os semitas é antes, o Sem é um filho de Noé, depois do dilúvio, que deu descendência para chegar até Abraão. Depois tornam israelitas, devido a Jacó ter sido o nome dele mudado para Israel. E depois tornam-se judeus, porque um dos filhos de Jacó, Judá, constitui uma nação e a partir daí é designado os judeus. São vários nomes para falar de uma mesma coletividade em várias etapas diferentes da sua história. E nós temos neste movimento o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um legislador da Mesopotâmia. E ele foi o legislador primeiro na Terra que cunhou no monolito, uma pedra inteira, alguns itens de uma lei, um código, chamado Código de Hammurabi. Esta lei, ela está toda calcada na lei de Talião.
Posteriormente, nós vamos ver daqui a pouco Moisés, que apresentou o Decálogo e as outras leis também do talião. Alguns historiadores questionavam se o Moisés não tinha copiado do Hammurabi. Não, Moisés não teve nem contato com a doutrina do Hammurabi, que está sustentada no talião. E eu pensava comigo, o que é esse talião? Às vezes, quem que foi o talião? Procurava o talião na legislação humana, e eu não encontrei, não. E possivelmente, talvez, nenhum de nós vai encontrar. Porque quando a gente vai estudar o talião, diz que é a lei do tal e qual. Ou seja, talião é a apropriação ou a conjunção da expressão tal e qual. De tanto falar tal e qual, tal e qual, tal e qual, virou talião. Então, é do tal e qual. Eu faço algo e recebo conforme fiz. Se eu roubei a vaca do meu vizinho, o vizinho vai lá e rouba a minha vaca e quitou com a lei. Arranquei o dente do meu vizinho, o vizinho vai lá, arranca o meu dente, está tudo certo. Eu queria ver o dentista nessa hora, né? Depois do 28º cliente, ele não tinha mais dente para ser arrancado, como é que ia fazer? Né? Se eu matei alguém, ele vem e me mata, quitou com a lei. Era uma lei muito primitiva, naturalmente, mas é a lei de causa e efeito na sua crueza primitiva, prioritária. Claro que ela vai ser mudada depois, ou ampliada, ou melhor trabalhada. Então, os trabalhadores da terceira hora são estes nossos irmãos que operaram e produziram muito. Deixaram registro, atenderam o convite, saíram da praça e foram para a vinha e trabalharam e deixaram marcas. Agora nós vamos sair outra vez, perto da hora sexta e nona. O Evangelho, na fala de Jesus, apresentou a primeira, a terceira, agora deu um salto para a sexta hora e incluiu a nona, inclusive a 10ª hora também, né? E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Vamos ver os trabalhadores da hora sexta e nona. Primeira, sexta e nona, sexta hora. Mais ou menos 1.500 anos antes do Cristo, 3.500 anos atrás. Personagem principal desta sexta hora, principal, o emergente, aquele que aproxima primeiro. Moisés viveu 1.350 anos antes do Cristo, aproximadamente. Moisés, que libertou o povo do Egito, caminha com o povo durante 450 anos, durante 40 anos no deserto, e quando chega em Canaã, ele não entra em Canaã, ele desencarna antes. 400 é muito tempo, né? Quase se assustou. 40 anos. 400 foi o tempo que eles ficaram lá no Egito. Quando José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, os descendentes de Ismael, você sabe quem é Ismael? Ismael é o governador espiritual do Brasil, que era o filho de Agar e de Abraão. Os descendentes de Ismael compraram José e venderam-no como escravo no Egito. E aí depois teve uma fome na Palestina, e Jacó vai com seus filhos, esposas, para morar no Egito. Entraram no Egito naquela ocasião 70 almas. A alma é o espírito encarnado, está no Evangelho, está na Bíblia. 70 pessoas judaicas entraram no Egito. Depois de 450 anos eles saíram, Moisés fez um censo. Coisa tão difícil para nós fazermos censo no movimento espírita. Saber quantos somos, quem somos. Moisés fez, não tinha calculadora, não tinha dado, laptop, não tinha nada, mas fez. Saíram de lá, por baixo, 3 milhões de pessoas. Em 450 anos, multiplicaram. Levaram a sério a multiplicação. Está na contagem dos números. E pode ter mais, porque as crianças não eram contadas. Então a gente está dando média assim, de 2 crianças por família.
mas podia ter mais um pouquinho. 3 milhões aproximadamente, que saíram 450 anos. E Moisés peregrinou com 3 milhões de pessoas, 40 anos no deserto. Claro que era difícil de organizar um povo assim. Então o trabalho de Moisés foi um trabalho de uma vanguarda e de uma legislação valiosa. O povo judeu ainda hoje reverencia Moisés como grande legislador, porque estão esperando o Cristo chegar, ainda como nação, não é? E está estruturada a lei da justiça, o Decálogo, os 10 mandamentos. E André Luiz faz uma releitura dos 10 mandamentos, escrevendo-o numa outra vestimenta, tirando daquela expressão tão virtuosa, mas negativa, não matar, não roubar, não pecar, apresentando o verbo numa outra posição, no infinitivo, convidando-nos a um outro trabalho. Não mudou a lei, não, só deu uma outra vestimenta a ela. Logo após Moisés, nós vamos encontrar os reis e os profetas hebreus, vários profetas, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias, Amós, Daniel, vários profetas que tiveram a incumbência de fixar o caractere religioso na experiência humana. Porque se a Índia ofereceu a filosofia, a ciência e o materialismo, nos seus pródomos, coube ao povo de Israel oferecer a religião. Depois nós vamos ver tudo isso caminhando para uma vertente, né, única. Nós vamos encontrar na Grécia um personagem chamado Pitágoras, idealista. Pitágoras viajou à Grécia, viajou ao Egito e à Índia. Conheceu os segredos esotéricos daquelas escolas. Voltou à Grécia, construiu um templo na cidade de Delfos, templo de Apolo. E lá estabeleceu uma escola que ensinava esoterismo para os iniciados e exoterismo para a população de uma maneira geral. Um grande matemático, trabalhou com as matemáticas, não é? Pitágoras trabalhou nesta sexta hora. Concomitantemente, na China, Jesus envia um grande trabalhador chamado Lao Tse, que escreveu um livro, uma obra chamada Tao Te Ching. Encontra para comprar esses livros. Tao Te Ching, o caminho para Deus, o caminho para a luz, o caminho para o Senhor. Tao Te Ching, 600 anos antes de Cristo. Na China, um pouco depois do Lao Tse, o Confúcio, Confuntse, que organizou, a partir da ideia de Lao Tse, toda uma doutrina dos chineses. A Índia recebe a visita de Siddhartha Gautama, o Buda, 600 anos antes do Cristo. E na Grécia, a figura ímpar de Sócrates, que Emmanuel diz, em certas passagens da vida de Sócrates, ele chega a se confundir com o próprio Cristo. Claro que não foi a vida toda, mas em alguns aspectos ele confunde-se com o próprio Cristo. Tamanha a grandeza deste espírito, tão incompreendido pelo aquele grupo daquele momento, mas ele estava deixando o registro deles aí. E os profetas menores hebreus. Os profetas menores são assim chamados porque os livros que eles escreveram são pequenos capítulos, ou são de poucos capítulos, 5, 6, 7 capítulos. Os outros profetas, os chamados maiores, os capítulos são 30, 40, 20, né, como Ezequiel, são vários capítulos, por isso é chamado menor. Profeta menor por quê? Né? É por causa do tamanho do livro que eles escreveram. E eles vão, esse trabalho da sexta hora, vai de 1500 antes do Cristo até 400 antes do Cristo. Quando chega nessa ocasião de 400 anos antes do Cristo, as vozes do céu se calaram.
o povo hebreu e os povos da terra não obtiveram revelações do alto. Era a emergência nesta ocasião do Império Romano, que estaria a transição da República para o Império. A visão do Cristo era que a expansão do Império Romano pudesse constituir como Roma a capital do mundo e todos os povos em fraternidade comungarem as suas doutrinas, seus valores, e desta maneira efetuar um crescimento para Deus, com muita pujança. Acontece, porém, que o homem, na sua expressão de guerra, não consegue atender ao convite espiritual, da espiritualidade. E Roma domina, escraviza. 400 anos as vozes calaram. Nós temos aí um período de 4.000 anos em jogo, desde a emergência da terceira hora. Os chineses não contam, é uma sociedade que fechou nela própria, e somente agora a China está se preparando para as grandes provações e expiações coletivas para entrar no concerto dos mundos. Ela se isolou do mundo. Então conta-se dos 4.000 anos antes do Cristo. 400 anos de transição, porque geralmente uma transição dura 10% do tempo que está em jogo. E aqui nós temos 4.000 anos em jogo, vão ficar 400 anos em silêncio. As vozes do céu se calaram. Os trabalhadores que tinham trabalhado deixaram seu recado. O último dos profetas hebreus é o Neemias e Malaquias. O Malaquias está na Bíblia. É o último, depois só vem o Novo Testamento. Era momento preparatório para a entrada na 9ª hora. Na numerologia, só para a gente pegar um dado, o número 9, na tradição esotérica, é o número de Deus, é o número divino. Deveria ser a hora, então, do sagrado, do ponto global. Mas acontece que o homem não deu conta. Mas o sagrado não deixa de acontecer. A 9ª hora, ela vem mostrar para nós, até o século XIX, o seu movimento. Nós estamos, nessa hora, no fim do mundo primitivo e o início das expiações e provas. Porque agora, somente depois da pronúncia viva do amor, é possível falar de expiação. Porque até então estavam sob a regência da lei de talião. Então não era expiação. Era roubou, é roubado e está quitado. A partir do Cristo muda a configuração da lei. Inaugura o amor. Se feriu, dá-lhe a outra face. Se roubou, dá a túnica também. Se é teu inimigo, ama-o. Se te persegue, te odeia, calunia, bendiga-o. Auxilia-o ainda assim. Se eu não cumpro com esse dever, e antes, ao contrário, repito a cena anterior de revide, eu entro em expiação. Porque eu já sei, estou informado, que deveria oferecer o amor. A chegada do Cristo na terra põe fim ao mundo primitivo. Ainda que tivesse história, ainda que tivesse vários ingredientes das maravilhas do mundo. Mas o que define é a moral. O plano de provas e expiações tem início com o Cristo. 2.000 anos atrás. Vamos ver lá. João Batista é as vozes do céu, de novo, na sociedade judaica e no mundo. Porque nós vimos ali que aqueles 500 anos antes do Cristo, Buda, Sócrates, Pitágoras e vários outros, inúmeros, eles foram o preparo que Jesus teve com a terra para que ele pudesse chegar, claro. Para que o Império Romano pudesse apropriar desses valores, inebriar-se com eles e educar a sociedade humana, que a gente sabe que não aconteceu hoje, olhando a história.
Então, João Batista, o precursor do Cristo, é um grande profeta do Velho Testamento de volta, Elias, que retorna para anunciar o advento da nova era, da era que deveria, nas suas fases, predominar por todos os séculos, porque o Cristo é a luz dos séculos infinitos. João Batista veio, como precursor, apresentar-nos a chegada do Cristo. E, naturalmente, o nascimento de Jesus. Escolheu a hora mais escura da noite para chegar na terra. Enquanto era esperado nos carros de fogo, da carruagem iluminada pelo fogo, dominando todos os povos, colocando Israel no ápice da sua hegemonia, ou da hegemonia terrena, ele chega na hora mais apagada, mas diz Emmanuel, foi uma noite ímpar, nunca existiu outra igual na experiência da terra. Porque as comunidades, os espíritos angélicos, todos vieram com ele para dar as boas-vindas. E o céu se estrelou de estrelas e luzes. Foi visto em vários lugares. Escuridão é porque era de noite. Augusto estava no poder, em Roma. O Cristo nascia na manjedoura, na Palestina, em Belém, na casa do pão. A nona hora precisava dar continuidade e ela movimenta-se na terra com o sangue dos mártires. O sangue da terra foi adubado, fecundado pelo sangue dos primeiros cristãos do cristianismo nascente. Deixaram de forma indelével a marca do Cristo até 300 anos depois do Cristo. Até 300 anos depois do Cristo. Podemos estudar pela história. Mas se quisermos conhecer os bastidores com mais profundidade, nós vamos compulsar algumas obras fundamentais. Paulo Estevão, primeira delas. Há 2000 anos, segunda delas. 50 anos depois, a terceira. E Ave Cristo. Livros que apresentam para nós o trabalho destes, do cristianismo nascente, fixando em caractere de fogo, marcando para sempre, através da dor, do sangue que escorreu no martírio, a palavra do Cristo. A nona hora prossegue ainda com um personagem, Santo Agostinho, que retirado pelo Cristo do paganismo, da prostituição, foi ser o primeiro organizador, se pudermos dizer assim, daquilo que viria a ser a organização religiosa. Santo Agostinho recolhe a tradição de Sócrates, de Platão, e organiza a fé junto com a filosofia de Sócrates e Platão, dando hegemonia à fé. Fez a organização religiosa com a fé na tradição judaico-cristã. E com a filosofia de Sócrates, que é uma filosofia que decorre da filosofia hindu. Sócrates tinha seu valor, mas aprendeu na escola de Pitágoras. E aí organiza todo aquele procedimento, e Santo Agostinho organiza a igreja com esses fundamentos. Era uma tentativa do Cristo de que pudesse, naqueles dias iniciais da experiência enquanto organismo do Estado, a religião, porque no ano 313, Constantino, já vencendo a batalha, definiria, dia 13 de junho de 313, definiria o cristianismo como a religião dali do Estado. E um pouquinho mais à frente, o outro imperador iria defini-la como a religião oficial. O Santo Agostinho fez esse trabalho. Nós damos um salto aí porque entramos na Idade Medieval e nós não colocamos a queda do Império Romano. Após Santo Agostinho, concomitante a ele, o Império Romano tem a sua queda, depois do apogeu, a sua queda. Ele não cumpriu a função que deveria fazer. E Jesus retira do Império Romano a sua força.
invasão dos godos, dos visigodos, dos bárbaros, de toda uma coletividade da Europa e de várias outras instâncias que apropriaram-se dos valores culturais da Roma e estabeleceu a Idade Medieval, a partir do século V, que vai até o século XV. Mas alguns personagens luz precisamos apresentá-los. Francisco de Assis, que nasce em 1182, no dia 26 de setembro. O grande sol da meia-noite é Francisco é João, o evangelista de volta, apresentando para a sociedade humana todo um caminho de pobreza, de humildade, de castidade, de pureza. Logo após Santo Agostinho, na Tchecoslováquia, em Praga, renasce talvez o precursor do Cristo, João Hus. João Hus foi o primeiro a dar uma organização de reforma dentro da igreja. Lá em Lyon, alguns séculos antes dele, teve um outro personagem que fez isso, mas de uma expressão bem menor daqui de João Hus. Foi queimado na Alemanha, numa trama dos seus adversários. A França recebe de volta Judas Iscariotes. Na página agora, ou no corpo, na expressão de uma jovem, menina adolescente, Joana d'Arc. E Joana d'Arc tinha uma incumbência de fazer um trabalho retirando a França da mão de ferro da Inglaterra. Cumpre a função e depois expia o passado da traição e é assassinada na fogueira. Na Alemanha, um outro personagem, enviado por Jesus, veio tirar o evangelho da prateleira. Emmanuel diz no livro Consolador que a missão de Lutero era retirar a Bíblia da prateleira, colocar na mão do vulgo. A imprensa de Gutenberg, toda vez eu falo Grambel, deve ser o mesmo, né? A imprensa de Gutenberg, que foi inventada em 1527, somente alguns anos depois, em 1554, parece-nos, 1555, ela é utilizada. E o primeiro livro a ser alvo da imprensa de Gutenberg, foi a Bíblia. Quando Lutero vulgariza em alemão para todos os povos a Bíblia. 1500 é a época que vem à Terra o grande luminar Leonardo da Vinci, com toda aquela pleiade de espíritos que trabalharam com ele, fazendo o renascimento das artes, para que através das artes, através do desenvolvimento, da criatividade, pudesse resgatar o ser da prisão que ele estava milenar, um milênio da religião. E juntamente com isso, naturalmente, concomitante, nós temos em 1492, 12 de outubro, a chegada de Cristóvão Colombo na ilha de Cuba. E 8 anos depois, em abril, a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. A descoberta da América como aquele mundo novo, um novo céu, uma nova terra, para que as estrelas do céu pudessem cair nesta nova terra no futuro. Vamos até a Revolução Francesa. Colocamos 1800, mas ela vai de 1789 avançando até 1804, quando o imperador Napoleão assume o poder e nasce Allan Kardec. Eu não sei se é 1804 do Napoleão, a coroação dele, né? Impõe ao Papa que o coroe como imperador. Mas naquele ano, dia 3 de outubro, João Hus voltava à Terra. João Hus voltava na figura de Hippolyte Léon Denis Rivail. E tem um trabalho a realizar aí para frente. E aí nós temos que dizer que até aqui, todo o processo tem um cunho pessoal. É uma liderança onde
Um líder organiza pelo seu trabalho toda uma coletividade. Até agora, nós vimos aqui personagens que, atendendo a esta hora, a cada hora, ao convite do senhor da vinha, deu a sua cota, fecundando a terra com os valores. É coletivo o processo deste trabalho. Mas a vida prossegue e nós precisamos urgentemente avançar pelo século XIX, quando o Senhor sai perto da hora 1/10, a última hora. O jogo da 12 acabou, não tem mais não, né? É de 11 às 12. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. Olha aí, vamos ver quem que é esses que estavam ociosos, né? E perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. A última hora da terra, a 1/10 hora, é a transição das provas e expiações para a regeneração. Nós falamos lá há pouco que a transição do mundo primitivo para provas e expiações se deu com um intervalo de tempo de 400 anos, porque o tempo total eram 4.000 anos que estava em jogo. Agora nós temos uma outra transição, que transita de provas e expiações para a regeneração. E esta transição, 10% do tempo que está em jogo. Quanto tempo está em jogo? 2.000 anos. Qual que é o tempo de duração, então? 200 anos. A última hora tem um tempo de 200 anos. No livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, quando Ismael convida aquele que, ao encarnar, receberia o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele diz assim para os que estavam lá na plateia: sabeis, ele estava em 1830, era o mundo espiritual 1830, Bezerra de Menezes nasceu em 1831. Sabeis que neste século deve acontecer o adventício do Consolador prometido pelo Senhor, o qual terá 2 fases de trabalho. Os primeiros 100 anos preparatórios, os segundos 100 anos de execução. Está no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, no capítulo do Dr. Bezerra de Menezes. Então, esta transição, que tem início exatos 18 de abril de 1857, termina como transição em 2057. São 200 anos de trabalho. A embarcação terra tem mãos que a dirigem, não anda ao léu. Nós lemos aqui no capítulo 29 do Pão Nosso. 1857 a 2057. 4 etapas de 50 anos, ou seja, 15 minutos para cada etapa, ou 2 de 100, pode dividir o que quiser. No livro Brasil, Coração do Mundo, está dividido em 2 de 100, para ficar mais simples, a gente entender o processo, e nós também vamos fazer aqui 2 de 100. Mas precisamos entender que o processo é de 50 e 50 anos. Quando a gente lê as obras de Humberto de Campos, do irmão X, vamos atentar para esses detalhes que ele apresenta lá em vários livros dele, esses casos aqui das épocas de 50. No dia 11 de abril de 1950, estava tendo uma festa no mundo espiritual. Era a comemoração de 50 anos de desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. E lá no meio da festa, um anjo materializa entre eles, Celina, secretária de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré e toda a sua equipe mora em Sírios. E Celina veio de Sírios, nos céus do Rio de Janeiro, talvez em nosso lar, convidar o Dr. Bezerra de Menezes para ir. Teve um passaporte para ir para o mundo que ele quisesse. Sírios estava aguardando a volta. Ele pensou, orou, chorou, emocionou e pediu para ficar. Deixa-me ficar mais um tempo, porque tem muita gente de lá também que está aqui e precisa de mim.
Celina falou, não posso deliberar sobre isso, naturalmente. Eu não posso deliberar. Eu vou lá. E foi. Que velocidade, né? Em menos de 5 minutos volta a Celina. Fuso horário, aquela coisa toda. Maria disse que você pode ficar o tempo que quiser. Só não pode encarnar. Porque não tem mais como encarnar na terra agora. Por agora não. Mas pode trabalhar pela terra. Incansavelmente o doutor Bezerra de Menezes estava e continua trabalhando em favor do movimento espírita. Dos trabalhadores da última hora, os corações que estavam ociosos na praça, vendo as coisas da praça, mas que agora estão no trabalho. Mas que agora estão convidados a produzirem no trabalho espírita, na seara espírita e na seara da vida, a mensagem do Cristo. Vamos lá devagarzinho. Continuar aqui na última hora. Primeiro centenário da última hora. Não é? Nós colocamos 1857 a 1907 e de 1900 a 1957 para ficar mais simples colocar os dados aqui. Tá? E aí alguém pode fazer o estudo que quiser em cima disso e ver como que organizou-se o planeta a partir deste momento da última hora na Terra, e que nós estamos na primeira meia hora, com a codificação espírita. Porque o Senhor Jesus, antes de pedir para construir, ele dá todo o material, sempre. Lá atrás, trabalho pessoal, cada um já trazia em si as virtudes que deveriam ser desenvolvidas. Aqui, as virtudes estão apresentadas, onde cada um vai identificando com elas, apropriar delas e expressá-las. O nosso distinto amigo por nossa conta, não sei se ele achava assim, Oswaldo Abreu, ele costumava dizer nos seus estudos, que primeiramente nós entramos para a doutrina espírita, que de forma segunda, a doutrina espírita entra dentro de nós, que na sua expressão terceira, a doutrina espírita sai de nós, irradiando em favor da vida pela vivência. Então nós chamamos de amigo porque gostamos muito dele. Se ele aceitar o título de amizade, né? Ele também fala assim, Afonso, me ajuda aí, né? A codificação espírita é o primeiro plano material. Os clássicos espíritas. Leon Denis é aquele que vai organizar a parte da filosofia. Gabriel Delane, Camille Flammarion, Alexander Aksakov, inúmeros outros trabalhadores sob a tutela do Espírito da Verdade atenderam ao convite e ofereceram o seu esforço para esta última meia hora. No Brasil nasce ou renasce uma médium que psicografou principalmente o espírito Vitor Hugo, Zilda Gama. Escreveu alguns livros que nós chamamos de romances, de uma conceituação profunda do espírito Vitor Hugo. Em várias ocasiões, e tem um livro lançado, não mais reeditado porque está esgotado, onde ela psicografa vários autores, inclusive Allan Kardec. Várias mensagens de Allan Kardec apresentadas pela Zilda Gama. Em 1906 nasce, ou renasce, após alguns anos no Vale dos Suicidas, devido a um suicídio, a nossa distinta Ivone do Amaral Pereira, trabalhando na formação da base da mentalidade espírita, no trabalho da literatura. Psicografou um livro chamado Memórias do Suicida, que ficou guardado durante 30 anos. Ela tentou publicá-lo, o Militão Pacheco disse para ela que não dava, Militão Pacheco não, Manuel Quintão, que não dava, que a FEB não tinha jeito de publicar mais livro, tinha muito livro para publicar, os livros do Chico, e ela voltou e ficou com aquilo guardado durante 30 anos, até que soou o tempo para o livro ser publicado. E aí
a Federação Espírita Brasileira publicou o livro Memórias de um Suicida, entre inúmeros outros que ela escreveu. No dia 2 de abril de 1910, seguramente ano que vem, dia 2 de abril de 2010, comemoraremos o centenário do nosso distinto amigo, também, né, da nossa parte, Francisco Cândido Xavier. Veio à Terra atender ao Senhor na colaboração nessa última hora. Tem muita coisa para falar do Chico ainda, né, pela frente, né? Mais conhecido de nós aqui das Minas Gerais, nasceu em 1923 o nosso amigo João Nunes Maia, que deixou uma obra intensa, expressiva, de muitos livros. Em 1927, no dia 5 de maio, renasce na Bahia o Trator de Deus, na expressão do Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que deveria e que continua expressando através da sua voz, atingindo a consciência espírita em todos os continentes do planeta. Agora aqui começa um problema. Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869. E logo após, concomitante à desencarnação de Allan Kardec, depois de um ano, a França e a Inglaterra entram em guerra. Essa guerra entre França e Alemanha, né, Inglaterra não, Alemanha, entra em guerra. Essa guerra é germen para a Primeira Guerra Mundial. Que concomitante à Primeira Guerra Mundial, encontramos a Revolução Russa. E que derivando de tudo isso, nós temos a Segunda Guerra Mundial. Então veja o cenário que está montado no primeiro centenário da transição do planeta para entrar na regeneração. Nós temos, de um lado, uma extrema espiritualidade enviada à Terra pelo Cristo. Trabalhadores que vieram deixar a mensagem registrada, escrita. Em contrapartida, de um outro lado, a materialidade europeia, a escola dos charvacas, a escola do materialismo, produzindo guerra, a morte. A vida de um lado e a morte do outro lado. É um tempo de profundos conflitos que o planeta vive. No seu bojo íntimo está germinando a árvore que deveria e já estava transplantada aqui na Terra, aqui no Brasil. Enquanto isso, no campo, a guerra dizimava. E isso produz um fenômeno de morte em massa. Preparatório para a segunda metade da transição. Em 1950, a população mundial, a população de Belo Horizonte, em 1950, era de 300 mil habitantes. Construíram o estádio do Independência para a Copa. 300 mil habitantes. Hoje estão remodelando tudo aí, porque não cabe mais. Hoje nós somos mais de 2 milhões de habitantes. Em 1950, a população do mundo encarnados eram de 2 bilhões e 400 milhões encarnados no planeta. Emmanuel escreveu um livro pouco depois disso, o livro Roteiro, e no capítulo que fala do grande educandário, Emmanuel diz, fazendo um censo do planeta. Por que nós espíritas não estamos conseguindo fazer o censo? Precisamos começar a fazer o censo. Emmanuel faz um censo do planeta Terra. E, excetuando alguns primitivos autóctones, excetuando alguns da África Central e da Austrália, Emmanuel chega à conta de aproximadamente 24 bilhões de espíritos pertencentes ao planeta. Ou seja, em 1950, nós tínhamos encarnado apenas 10% de todos os habitantes do planeta Terra. Então,
Quantos são os habitantes do planeta Terra? Nas linhas gerais, mais ou menos, 24 bilhões. Nós estamos hoje em 2007, com a população chegando, ainda não chegou, a 7 bilhões. De 1950 para cá, foi desenvolvido todos os métodos anticoncepcionais, né, e a legislação do preservativo. Mas mesmo assim, a multiplicação dos habitantes foi algo intenso, imenso, imenso. E nós temos que pensar por que isso. Como que se deu esse fenômeno? Se até 1950, depois da Segunda Guerra, sobraram somente 2 bilhões e 400 milhões. 50 anos depois, nós temos 6 bilhões e 400 milhões. No ano 2000, a Terra possuía 6 bilhões e 400 milhões. Ou seja, depois, entre o que morreu e o que nasceu, nós tivemos um saldo de 4 bilhões de espíritos na Terra. É lógico, isso é todo um preparatório. Por isso, quem olha a Terra de longe, sem entrar nas profundidades, fala que está piorando. O negócio não vai melhorar nunca. Do jeito que está indo, só vai piorar. A Terra tem dono. Tem dono. E o dono está no comando. Ele não foi para outro lugar e esqueceu daqui, não. Vamos ver, então, a outra próxima metade. De 1957 a 2057, 2007 a 2057. Agora acaba a história. Entra a contemporaneidade. É o nosso tempo, gente. Estamos todos nesse tempo. Tem jeito, né? Encarnado e desencarnado também. Né? Todos nós. Começa o fenômeno pós-guerra. E nesse fenômeno pós-guerra, a primeira manifestação é reencarnação em massa dos habitantes do umbral. O umbral não é apenas uma literatura da obra de André Luiz. O umbral é uma habitação de espíritos que não entraram na ordem. Os desordeiros. O lema da nossa nação é ordem e progresso. Para entrar na ordem é preciso ordenar os desordeiros. O umbral começa a vir para a Terra em massa. Naturalmente, nas grandes expressões, com ordem. Não vem assim ao Deus dará, não. A reencarnação destes, a partir do fenômeno pós-guerra, e naturalmente começa em 1945, depois do final da guerra, tem como lema, nós não vamos delinear aqui as classes não, tá? Vamos fazer um estudo desse depois lá no Manuel Filipe Santiago sobre isso, mas agora não, nós vamos falar das linhas gerais, né? O primeiro lema, o primeiro slogan, ou o primeiro, não é nem slogan, o primeiro motivo, quando estes emergem como jovens na Terra, quebrar os tabus que existiam. E o slogan é sexo, droga e rock and roll. Isso começa com Chuck Berry e Elvis Presley na América, porque sempre tem que começar na América. E repercute na ilha da Inglaterra, da Grã-Bretanha, com os Beatles e os Rolling Stones. E daí tudo que derivou do mundo pop, porque o mundo pop, transformado em rock, apropria do jovem, aquele que deveria, ao tornar-se adulto, constituir a sociedade. E aí, este era o slogan, a apropriação. Naturalmente, aqui no primeiro movimento com os Beatles, gente, eram habitantes do terceiro andar do umbral, habitantes onde está a colônia Nosso Lar, eles eram bem simples. Mas daí a pouco vem aqueles habitantes do segundo andar do umbral, trouxeram hard rock, depois vem os habitantes do primeiro andar do umbral, trouxeram heavy metal, sem considerar as outras coisas que estão aí, o funk, lambada, o pop, porque é o mundo da arte. A arte lá atrás com o Leonardo da Vinci fez o Renascimento. E a arte atualmente tem feito o motivo do umbral emergir, aparecer e apresentar-se na Terra, principalmente com a música. Mas em toda a arte, com o cinema, com a pintura, com todo o movimento artístico, ela mostra o que vai no coração. A arte, diz a sua voz no livro A Grande Síntese, capítulo 100, é a expressão genuína da alma humana. Cada década
50 para 60, 60 para 70, 70 para 80, 80 para 90, 90 para 2000, foi piorando a qualidade, é claro, porque o habitante foi descendo, o terceiro andar, o segundo andar, o primeiro andar, e na década de 90 a subcrosta vem para a terra, vem para a crosta. Sepultura, abre-se e chega na terra esse processo todo. O que é isso? Este movimento trouxe um desequilíbrio na nossa sociedade. A violência tomou proporções talvez maiores do que as da guerra. A violência urbana, o pavor de poder andar livremente nas ruas. A relação com a dependência química extrapolou todos aqueles limites que podíamos imaginar. A droga, a divergência relacional doméstica. Nunca na história da sociedade humana nós tivemos uma discórdia tão grande como temos hoje nos dias atuais. São os primeiros 50 anos. Abriu-se a porta dos infernos, na expressão do Apocalipse, para que pudessem vir à Terra nas últimas experiências. A proporção de encarnação de umbral e de espíritos melhores é muito grande a diferença. Nós viemos nessa ocasião, uns antes, outros concomitantes, outros estão chegando agora. Mas o que é mais importante nós sabemos é que, derivado dos estudos dos livros de André Luiz, de Emmanuel, e daquilo que Allan Kardec escreve no último capítulo da Gênese e na última questão do Livro dos Espíritos, nós podemos concluir que estes próximos 50 anos são de uma outra expressão. Por quê? A partir do ano 2000, quando todos esperavam o fim do mundo, e não aconteceu o fim do mundo, está acontecendo um fenômeno no mundo espiritual que era o fechamento da possibilidade da encarnação em massa dos habitantes do umbral. E a abertura para uma encarnação mais considerável de espíritos melhores. A Terra, no seu movimento de precessão dos equinócios, ela está agora no movimento em que sai da era do peixes e entra na era do aquário. E que, no movimento galáctico, em relação à galáxia, ela está passando próximo de uma estrela chamada Alcíone, na constelação das Pleiades. E esta estrela Alcíone tem vários mundos que guardam afinidade muito estreita com a Terra. E dessa constelação, das Pleiades, desse Sol Alcíone, alguns milhares de espíritos encarnarão para ajudar nesse processo agora de um surto, um grave surto evolutivo, um salto evolutivo na arte, na mediunidade, na religião, nas expressões da experiência humana. Fechamento da liberdade encarnatória dos umbralinos. Tempo 2007. E tempo de início de uma renovação. É aquela expressão do Apocalipse: as estrelas cairão do céu. Já estão caindo. Já estão caindo as estrelas do céu. E essas estrelas do céu caindo, ouvem uma pergunta, que deve ser repassado a elas por aqueles que são seus pais, seus tutores, seus evangelizadores. Qual é o plano do Senhor para a grande embarcação? Porque esses que chegam deverão receber a orientação mais segura, mais acertada, para que verdadeiramente possa chegar ao tempo certo, daqui a 50 anos, e concluirmos a transição, onde o plano regenerativo inicia. Ainda não é o céu, é regeneração. Predomínio do desejo do bem nos habitantes. É o que está inserido no capítulo 3º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mundo regenerador também é um mundo de transição, porque ele vai fazer a transição de todos os 12 mil anos, para entrar em mundo feliz, claro.
Mas é um plano onde predomina o bem, o desejo do bem, onde retirando a pior parte, que deve ser levada para outros planos, para fazer a evolução natural, compatível com o nível evolutivo, naturalmente, aqueles melhores vão emergir e vão liderar os trabalhadores. Nós estávamos dizendo que até o século XIX o trabalho era totalmente pessoal, ou seja, de um grande líder. O trabalho agora, nós vamos ver hoje ainda, a organização, e na semana do dia 21, não percam, venham novamente, assistam pela internet, para vermos realmente qual que é o plano do Senhor, porque o trabalho é para todos nós, ele não é de um, ele não está focalizado numa pessoa, o trabalho é para todo o grupo, para cada um sendo agente da vida onde estiver. Quero agradecer a atenção de todos vocês, os que estão aqui no trabalho presencial, e de todos vocês que estiveram no trabalho virtual. Possamos nós, verdadeiramente, assumir o papel de trabalhador do Cristo. Desincumbirmos-nos da tarefa, que o plano do Senhor possa ser realizado, a começar pelos nossos corações, porque Ele tem um plano, realmente, é o da paz. Muita paz a todos e muito obrigado.